E aí, beleza? Depois que eu falo daqueles 7 temas, daquelas 7 áreas temáticas, é importante falar um pouco sobre pós-modernidade, né? Ou pós-modernismo, como você preferir. Pós-modernidade ou pós-modernismo, como você preferir. É porque eu separei para você aquelas 7 áreas temáticas. Lembra lá, né? Eu separei para você aquelas 7 áreas temáticas. E daquelas 7 áreas temáticas, a pós-modernidade é muito importante para as duas primeiras que eu coloquei lá. Mas vamos tentar entender o que é pós-modernidade. Primeiro que não há unanimidade no conceito. Não se sabe ao certo o que é a pós-modernidade. Normalmente nós entendemos que a pós-modernidade é o presente. Esse período que vem da década de 1980 para cá. Apesar de, na literatura, a geração de 45, a terceira fase modernista, de 1945, já ser chamada de fase pós-moderna, de pós-modernidade. De qualquer maneira, é importante que você entenda que a pós-modernidade não é uma época nova. Na verdade, a pós-modernidade é a desconstrução de tudo e a angustiante sensação de que o novo não virá. A desesperadora sensação de que já fizemos tudo o que era para ser feito e por isso o novo não virá. O novo está demorando demais para aparecer. É isso que é pós-modernidade. Por quê? Porque, poxa, o barroco, por exemplo, teve seu crescimento, seu apogeu e sua decadência. Aí veio o arcadismo, aí veio o romantismo, e sempre que uma escola entra em decadência é porque já está aparecendo a outra. Sempre que uma época com determinado pensamento entra em decadência é porque já está surgindo uma nova corrente de pensamentos. O modernismo veio, início do século XX, teve seu apogeu, sua decadência, decadência, decadência. O pós-modernismo é isso aqui, ó. É a decadência do modernismo e a sensação terrível, angustiante, de que o novo não virá. A sensação de que nós já fizemos tudo o que era para ser feito. O pós-modernismo, por exemplo, é essa mistura e essa desconstrução. E uma desconstrução dada principalmente porque o sujeito pós-moderno está mergulhado nos excessos. Excessos que provocam vazio. O homem pós-moderno é marcado pelo vazio, mas não é o vazio pela falta, é o vazio pelo excesso. Não é o vazio porque faltam definições, é o vazio porque o sujeito pós-moderno quer ter todas as definições ao mesmo tempo. É isso que caracteriza o vazio da pós-modernidade, é o excesso. O sujeito quer ter todas as definições ao mesmo tempo e por isso ele acaba sem definições. São tantas informações hoje, é tanta informação, que o sujeito acaba perdido. Quando ele pensa alguma coisa, ele não sabe se essa ideia é dele mesmo. Isso tudo caracteriza o sujeito da pós-modernidade. Leva a uma crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. E ele não sabe quem ele é, não porque ele não tenha identidades, mas porque ele tem todas ao mesmo tempo. Ou seja, essa crise de identidade está associada a uma crise de alteridade. Não se esqueça de que alter quer dizer outro. E esse idade é de identidade. Crise de alteridade é a crise de identidade, porque eu não sei mais quem é o outro. Então entenda bem, alter é outro. Idade vem de identidade. Alteridade, a necessidade que eu tenho do outro para eu saber quem eu sou. Lembra que presencialmente eu brincava com você perguntando o seguinte: por que eu sou gordo? Puxa, eu sou gordo porque existe quem seja magro. Porque se todo mundo fosse como eu não seria percebido como gordo. Tudo que é só pode ser quando há o que não é. Tudo que é só pode ser porque existe aquilo que não é. É isso que é alteridade.
É isso que é alteridade. Eu só digo que uma pessoa é bonita porque existem aquelas que eu não considero bonitas. Uma praia só é linda porque existem outras que não são. E uma vez alguém me disse: professor, como seria legal se na sala todo mundo fosse inteligente demais? Puxa, se todo mundo fosse inteligente demais, ninguém seria inteligente. O inteligente só é inteligente porque existem aqueles que não são. Ou seja, essas oposições são fundamentais nas construções de identidade. E o que acontece, por exemplo, com a arte pós-moderna? É que, por definição, o parnasiano tem que ser antirromântico. Ou você é parnasiano, ou você é romântico. O parnasiano é antirromântico. E o romântico tá doido, não pode ser parnasiano de jeito nenhum. Mas como é que é o artista pós-moderno? O sujeito publica um livro de poesia, o primeiro poema é parnasiano, um soneto perfeito em versos decassílabos, e aí o segundo poema é romântico. E o terceiro é uma experiência dadaísta. E o quarto experimenta um pouco do surrealismo. Isso é legal, é politicamente correto. É até bonito dialogar com várias estéticas. Mas no fundo, isso é um problema estético grave. Na verdade, é um problema conceitual. É como se o homem pós-moderno quisesse ser flamenguista e vascaíno ao mesmo tempo, sem se dar conta de que isso é bonitinho, politicamente correto, mas isso é um problema de identidade. É como aquela minha tia que frequenta a igreja católica, frequenta a igreja protestante, frequenta o centro espírita e concorda com todos e gosta de todos. Mas espera aí, se você concorda com todos, então você não entendeu nenhum. Porque muitas vezes concordar com alguém significa discordar de outro alguém. É claro que você terá que respeitar todos. O que não significa que você pode concordar com todo mundo ou pode discordar de todo mundo. Quem concorda com todos não entendeu nada. Quem discorda de tudo não entendeu nada. A pós-modernidade é essa mistura em que todo mundo quer ser tudo. E quando todo mundo quer ser tudo, as pessoas acabam sendo nada. Essa crise de identidade, essa crise conceitual. Lembra que em sala de aula eu falei para você que inclusive alguns filmes da pós-modernidade trabalham muito com essa ideia? Tipo, O Náufrago. Primeiramente o protagonista teve que sobreviver, conseguir comida, água. E com o tempo, a solidão tornou-se implacável, porque quando não há o outro, você vai deixando de ser você. Você precisa do outro para você ser você. E aí aparece o Wilson, né? O protagonista, para não pirar, cria uma pessoa com quem brigar, com quem discordar. Uma pessoa para quem se pede desculpas. Isso me lembra Batman, o Cavaleiro das Trevas, quando o Batman pergunta ao Coringa: por que você quer me matar? E o Coringa responde: eu matar você? Nunca. Eu nunca mataria você. Eu preciso de você para existir. De que adiantaria um super vilão se não houvesse um super herói? Isso me lembra o desenho lá do Megamente. O Megamente é o vilão. Aí quando o herói se aposenta, ele pira, né? Claro. Inclusive começa a pensar que talvez ele não fosse tão vilão assim. A pós-modernidade é caracterizada pela falta de características. Ou melhor, pela não característica, mas não pela falta. Não é porque não tem. É a falta de característica não porque elas não existam. É a falta de características específicas porque o sujeito pós-moderno quer ter todas ao mesmo tempo. Isso provoca profundas crises na pós-modernidade. Eu vou fazer mais um vídeo sobre pós-modernidade e depois vou comentar o Byung-Chul Han com você, um filósofo que fala bem desse período aí de pós-modernidade. Vou comentar 2 livros dele, Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, e vou comentar também o Coringa, de 2019. Beleza? Um abraço!